Nós vamos falar hoje sobre a necessidade da fé. Diga comigo, a necessidade da fé. E quando eu estava ministrando, foi quando o Espírito Santo fez um apontamento no meu coração. E, na verdade, essa ministração, ela veio para desfazer, para destruir alguns paradigmas que foram criados pela religião evangélica e foram colocadas como lei espiritual sobre a nossa vida. E estas leis espirituais, criadas pelos homens, pelo entendimento dos homens, elas acabaram anulando a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus ela é anulada, nós então somos frustrados, porque nós temos uma expectativa, porque a palavra de Deus, mas como não há o resultado, como não há experiência, sabe? Então nós entramos em um processo de frustração, onde chegamos ao ponto e ao nível de estarmos reunidos na igreja, mas não estamos acreditando mais em muita coisa. Há muita coisa que é ministrada e ela entra no ouvido e sai pelo outro, né? Entra por aqui e sai por cá. Não damos mais atenção devida, ela não é recebida, ela não é retida, sabe? Ela não desce para o nosso coração mais e não vira uma ação. Então, é quando a nossa vida espiritual, a nossa vida física, não é? A nossa vida econômica, a nossa vida familiar, ela entra num processo de degeneração, não é? E nós nos acomodamos a esse processo de degeneração porque fomos frustrados, porque fomos decepcionados, porque acreditamos em coisas que não estão alinhadas com aquilo que é a verdade dentro da proposta de Deus para que eu e você vivamos uma vida vitoriosa. Então, o texto é muito conhecido. Acredito que a maioria dos irmãos aqui, a vida toda ouviram sobre isto. Nós, pastores, discipuladores, acho que desde o momento que nós nos convertemos ouvindo isso. Eu não sei quantas vezes, nesses anos que eu ministro a palavra de Deus, eu não sei quantas vezes eu já compartilhei com esse texto algumas verdades espirituais com os irmãos, né? Mas vamos voltar nele, porque a palavra de Deus se revela ou se renova a cada dia. A cada dia nós olhamos para um texto da Bíblia e o Espírito Santo tira algo dali e coloca dentro do nosso coração. Por isso, o Senhor disse a Josué, medita no livro dessa lei, de dia e de noite. De dia e de noite. Para você cumprir tudo quanto nele está escrito, porque assim você irá bem no seu caminho. Diga aleluia. Então, o texto é conhecido, diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador do que o buscam. Apenas uma palavra que eu quero destacar dentro desse texto. A palavra necessário. Diga, necessário. Diga outra vez. Bem, vamos partir do princípio de que a nossa vida em Deus, ela deve ser uma vida de experiências permanentes e constantes de testemunho sobrenatural. A nossa vida em Deus, ela deve ser uma vida de testemunhos permanentes, de moveres sobrenaturais em nossa vida. Quando nós falamos de experiências permanentes de moveres sobrenaturais, nós estamos falando de um mover que traz uma experiência sobrenatural com coisas grandes, mas também com coisas pequenas. Sabe? Muitas vezes nós estamos conectados ao mover sobrenatural, às experiências sobrenaturais, apenas com coisas muito grandes. E nós achamos que podemos lidar com as coisas pequenas. Então, se nós temos um problema de saúde, que o tratamento, o médico não descobre o que nós temos, então nós vamos buscar a cura em Deus. Mas se nós temos apenas uma dor de cabeça, então
eu não acho necessário eu buscar uma cura em Deus. Eu simplesmente tomo uma aspirina e parece que está tudo resolvido. Então nós não envolvemos Deus em todas as áreas e em todas as necessidades da nossa vida. Às vezes nós envolvemos Deus porque nós temos uma despesa, nós temos um pagamento grande para ser feito. Mas vou te falar uma coisa. Poderá haver momentos da nossa vida que tomar uma xícara de café é um milagre. Você vai precisar exercer a sua fé para você tomar uma xícara de café. Há circunstâncias da nossa vida em que nós temos que exercer a fé para pagar um grande compromisso. Mas há circunstâncias da nossa vida em que os recursos financeiros estão tão pequenos e são tão escassos que nós temos que usar a fé para pagar uma conta de luz de R$80. Mas quantos de nós glorificamos a Deus por ter pagado uma conta de luz de R$80 quando não tínhamos nenhum centavo no bolso? Quantos de nós glorificamos a Deus por uma coisa que é pequena e parece que isto não vai causar um impacto na vida de ninguém? Eu não estou preocupado se o meu testemunho, se a minha experiência vai causar um impacto na vida de alguém. Agora eu sei o que aquilo representou na minha vida. Eu sei o que aqueles R$80 que eu não tinha para pagar uma conta de luz, quando ele apareceu na minha mão, eu sei o que isso significou para mim. Eu sei quando eu não tinha alguns reais para pagar uma xícara de café, e então eu consegui tomar aquele café, eu sei o que aquela xícara de café representou para mim. Não me importa se alguém vai olhar para mim e vai desdenhar daquilo que eu digo que foi um milagre. O importante é que eu sei que foi um milagre. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Então, se eu e você, né, quisermos viver uma vida permanente com um mover sobrenatural, se quisermos ter uma vida permanentemente marcada por moveres sobrenaturais, uma coisa é preciso. E esta coisa está nesse texto. Se quisermos ter uma vida movida pelo sobrenatural, sabe? Se eu quiser ter um testemunho permanente, semanal, diário, mensal, ou seja, sempre que eu me encontrar com você, sempre que você se encontrar comigo, nós temos algo para compartilhar de um mover sobrenatural na nossa vida, algo que é preciso. E ela está bem escondida nesse texto, quando ele diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário. Diga, é necessário. Diga outra vez. Aquilo que é necessário não é opcional. O que é opcional não é necessário, mas o que é necessário não é opcional. É necessário você pagar a conta de luz, porque se você não pagar, você vai ficar no escuro. É uma opção você pagar ou não a sua conta de luz? Não é opção, é necessário. Então, se nós desejamos ter experiências permanentes nas áreas de saúde, de finanças, de família, de ministérios da nossa vida, é necessário, diga, é necessário. É necessário o quê? É necessário o exercício da fé. É necessário o exercício da fé. Então a fé não é algo opcional da minha vida. A fé não é algo opcional na sua vida. Ou seja, se eu ter ela ou se eu não ter, as coisas vão funcionar em Deus para mim. Não é uma opção. Se eu tenho a fé, as coisas funcionam. Se eu não tenho a fé, as coisas também funcionam. Se fosse dessa forma, a fé seria opcional. Mas a Bíblia diz que as coisas não são dessa maneira. Então a fé não é opcional, ela é necessária. Se tivermos ela, nós experimentaremos o mover de Deus. Se nós não tivermos ela, mesmo na nossa extrema necessidade e carência, nós não experimentaremos nenhum mover de Deus em nossa vida.
Isso me chamou a atenção quando o Espírito Santo começou a colocar essa palavra no meu coração. Porque aqui a gente começa a derrubar algumas barreiras, alguns paradigmas, algumas tradições evangélicas que foram sendo estabelecidas e foram sendo colocadas diante de nós e que acabam nos desanimando em algumas situações. Então guarde isso. Hebreus 11:6 diz que precisamos, é necessário nós termos ela. Para quê? Para que quando buscarmos a Deus, Ele nos recompense segundo aquilo que nós buscamos nele. Amém ou não amém? Nós precisamos colocar as coisas, cada uma no seu devido lugar. E a primeira frustração que as pessoas têm em relação a Deus, ou no seu relacionamento com Deus, é que elas imaginam, elas pensam, elas acreditam que amar a Deus vai gerar experiência sobrenatural. Elas imaginam, elas pensam, elas acreditam que o amor delas a Deus, o que elas estão dispostas a sacrificar da sua própria vida por Deus, elas acreditam que isto vai gerar um mover sobrenatural, que isso vai trazer a provisão de uma necessidade. Porém, as pessoas que pensam dessa forma, elas acabam mergulhadas num poço de frustração. Num poço de frustração. Por quê? Porque amar a Deus não vai fazer com que Deus se volte para você e te cure. Amar a Deus não vai fazer com que Deus se volte para você e traga provisão, aquela provisão financeira que você está esperando. Amar a Deus não significa que Deus vai se voltar para você e tirar você da depressão. Amar a Deus não significa que Deus vai te libertar, né, de algum tipo de tratamento ou de algum tipo de necessidade que você tem. Então aqui começa a frustração. Sabe por quê? Eu já ouvi, durante esse tempo todo que nós estamos na igreja, eu já ouvi por anos e anos, sabe, as pessoas murmurarem, as pessoas reclamarem, sabe, porque estão passando por um problema, estão tendo uma necessidade física, de saúde, tendo uma necessidade, uma situação familiar desagradável. Então a primeira coisa que as pessoas falam é: mas eu amo a Deus, eu sirvo a Deus. Então alguém colocou na cabeça delas, alguém colocou na mente delas, que o fato delas amarem a Deus, o fato delas servirem a Deus, elas não poderiam passar por o que elas estão passando. Elas não poderiam estar sofrendo, elas não poderiam estar doentes, elas não poderiam ter problemas financeiros, elas não poderiam ter problema familiar, ela não poderia perder o emprego, a empresa dela não poderia falir. Então isso acaba gerando uma frustração, porque ela diz: afinal de contas, vale a pena eu servir a Deus? Vale a pena eu amar a Deus? Vale a pena eu me afastar do pecado? Vale a pena, ou valeu a pena eu me santificar, eu cortar todo relacionamento com o mundo e me conectar somente a Deus? Valeu a pena? É mais ou menos isso que a mulher de Jó falou para ele. Valeu a pena você servir a Deus? Valeu a pena você amar a Deus? Olha a situação que ele deixou você. Então as pessoas imaginam que o amor delas a Deus pode trazer dois resultados. Primeiro, evitar que ela sofra. E segundo, se ela sofre, imediatamente há um gatilho espiritual que dispara e logo Deus vem correndo ao encontro dela e supre as necessidades dela. Mas isso não acontece. E por isso não acontecer, nós temos pastores frustrados. Eu já vi pastores decepcionados até com o ministério. Nós temos líderes de células frustrados. Nós temos membros da igreja frustrados. Sabe por quê? Geraram aquela expectativa. Eu amo a Deus. Eu me desconectei do mundo, do sistema do mundo. Não é? O outro diz: eu deixei a bebida, eu deixei as drogas, né? Eu deixei a imoralidade, a perversão sexual. Eu sou uma pessoa direita, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa verdadeira agora. Eu amo a Deus.
E nós imaginamos que o fato de nós amarmos a Deus, isso vai fazer com que Ele traga experiências sobrenaturais e mova-se com provisão sobre a nossa vida. Mas isso não acontece. Infelizmente, as pessoas creem que, porque amam a Deus e são submissas aos seus mandamentos, elas deveriam ter as suas necessidades supridas. Mas não é assim. Então você diz, então, vale a pena amar a Deus? Vale a pena me separar do mundo e viver uma vida dedicada para Deus? Claro que vale. O amor não tem nada a ver com a experiência de provisão sobrenatural, mas amar a Deus e servi-lo, nos separando do mundo e nos santificando, tudo isto vai trazer para mim e para você uma recompensa eterna. Eu quero essa recompensa eterna. Haverá uma recompensa eterna para aqueles que amam a Deus. Haverá uma recompensa eterna para aqueles que foram cortados, separados do mundo, desconectados do mundo e conectados a Deus. Haverá uma recompensa eterna. Mas a experiência com o mover sobrenatural só será testemunhado por meio da fé e não por meio do amor. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender aqui nessa noite. O amor de Deus não vai curar você. A sua fé vai te curar. O amor de Deus não vai trazer provisão para você. A sua fé vai trazer provisão para você. O amor de Deus não vai libertar a sua família, mas a sua fé vai libertar a sua família. O amor de Deus não vai fazer a sua célula crescer, mas a sua fé vai fazer a sua célula crescer. O amor de Deus não vai te tirar da depressão, da tristeza, mas a sua fé vai fazer isso por você. Todas as vezes que você encontra Jesus conversando com alguém que foi liberto de demônios ou que foi curado, ele não diz, meu amor te libertou. Nós até cantamos essa música aqui, né? Teu amor me libertou, preciso rever isso. Que a gente vai na balada e acaba engolindo certas coisas que não é verdade. É até bonito de cantar, mas nem tudo que é bonito é verdadeiro. Como diz aí da gíria, nem tudo que reluz é ouro. Então nem tudo que é bonito, nem tudo que me faz sentir bem quando eu canto, quando eu adoro, né, é verdadeiro. Pode estar satisfazendo a minha carne, mas não o meu espírito em relação a Deus. Quando estão me entendendo, digam amém. Então, nós precisamos entender isso. Que todas as vezes que Jesus falava com as pessoas que foram curadas ou que foram libertadas, através de um toque nele ou através de um pedido feito a ele, de uma necessidade exposta a ele, Jesus sempre dizia para elas uma palavra. Quantos se lembram? A tua fé. A tua fé. Jesus está dizendo, eu estou aqui por amor a Deus. Eu estou aqui por amor a vocês. Mas não é o meu amor que vai te curar. É a sua fé. O meu amor está aqui. Como Deus revelou o amor dele através de Jesus? Quando Jesus se humilhou, quando Jesus deixou a forma de Deus e se tornou homem, quando Jesus deixou a forma de Senhor e se tornou servo, tudo isso é expressão de amor. Como estão me entendendo? Mas o conceito que nós temos do amor de Deus é de que Jesus via as pessoas, via os endemoniados, via os surdos, via os cegos, via os paralíticos, e o amor dele então levava ele correndo para essas pessoas para poder libertá-las, para poder curá-las, para poder salvá-las. Não é assim que aconteceu por toda a Bíblia. Sempre Jesus destaca a tua fé. A tua fé. A tua fé te curou. A tua fé te salvou. A tua fé te libertou. O amor está no sacrifício que eu fiz, mas foi a tua fé. Então, esse conceito que nós temos de que se formos bons diante de Deus, se servirmos a Deus, se nos envolvermos na obra de Deus, se nos envolvermos com as coisas que Deus quer que a gente se envolva nela, então que esse envolvimento
Ele vai trazer para a minha vida segurança, proteção e tudo mais que eu imagino. Aí quando isso acontece aos avessos, eu fico desesperado, eu fico frustrado. Eu acredito que você já ouviu isso, eu também já ouvi. Não uma, nem duas, nem três, mas centenas e centenas e centenas de vezes. Valeu a pena servir a Deus? Está vendo? Fui liderar essa célula, olha aí, perdi meu emprego. Fui liderar essa célula, está vendo? Olha aí. Fiquei doente, estou doente. Então as pessoas, elas trazem um conceito equivocado. Amém, gente? Ontem eu estava compartilhando com os pastores aqui, e nós lemos um pouco da história de Paulo quando ele fala, né? Quando ele conta um pouco do sofrimento que ele passou. Agora, como você pode imaginar um homem que amou tanto a Deus, como Paulo, sofrer o que ele sofreu? Você imagina os caras colocar Paulo numa cadeia e açoitá-lo com 39 varadas? Não era para esse homem sair dessa prisão murmurando, reclamando? Eu estou servindo a Deus, eu estou libertando os oprimidos, eu estou salvando o perdido, eu estou curando os enfermos. E olha o que eu recebo, 39 varadas. Na outra vez ele está pregando, o pessoal apedreja ele numa praça pública. E Paulo, por um instante, fica sem fôlego. Eles pegam o corpo dele e jogam do lado de fora da cidade e já o têm como morto. Puxa vida, eu estou fazendo um bem a Deus, mas por que ele não parou essas pedradas? Por que ele não impediu que eu fosse ferido e quase chegasse à morte? Mas lá do lado de fora, quando Paulo recobra o ânimo, a Bíblia diz que ele levanta e ele volta para dentro da cidade outra vez para continuar pregando. Então quer dizer para você, não conexe o amor, não faça uma conexão do amor de Deus com provisão, com experiência sobrenatural na sua vida. Amor a Deus é o sacrifício que nós fazemos porque nós o amamos. Então, porque nós o amamos, nós sofremos perseguição. Porque nós o amamos, nós sofremos injustiça. Porque nós o amamos, nós estamos dispostos a ser traídos. Porque nós o amamos, nós passamos por qualquer coisa. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas nunca gere essa conexão de que pelo sacrifício, pela entrega que você decidiu fazer a Ele, que agora então você não sofrerá nenhum dano, e caso você sofra algum dano, então logo Ele vem e traz uma experiência sobrenatural na sua vida. Eu espero que hoje aqui nessa noite, dessa forma mais clara, você possa ter paz no seu coração. E você não murmurar, e você não reclamar, e você nunca mais abrir a sua boca para dizer isso. Eu amo a Deus, me entreguei a Ele, sou envolvido com o reino de Deus, mas olha o que eu estou passando. Paulo nunca abriu a boca para dizer, Senhor, aí isso não vai, isso não vale. Isso não vale. Isso não vale. Mas não importa, irmão, com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, com paz ou sem paz, com alegria ou sem alegria. Isso nunca vai colocar em dúvida o amor de Deus revelado em Cristo por mim. Isso nunca deve me levar a jogar na cara dele, a cobrá-lo, como sendo uma moeda de negócio, uma moeda de troca. A vida que eu decidi dedicar a Ele. Na verdade, eu estou dizendo, eu estou cuidando das tuas coisas, mas o Senhor não está cuidando das minhas? Isso é injusto. Eu estou cuidando de curar da saúde, de curar os doentes, mas eu estou doente? Isso é injusto. Eu estou cuidando de levar as pessoas a terem provisão financeira. Eu estou num buraco econômico. Deus, isso é injusto.
Aonde está o teu amor? Então guarde isso no seu espírito, mesmo que você não acredite no que eu estou falando aqui hoje à noite. Se você quer continuar vivendo frustrado, viva. É igual aquela pessoa, a gente fala para ela assim, para a moça, não casa com esse cara que você vai se lascar. Você fala, ela vai lá e casa, depois vem chorando e pedir oração. É o que eu estou dizendo para você aqui nessa noite. Se você quer continuar com essa ideia, continue. E você vai continuar sendo um crente triste, um pastor desanimado, um líder de célula frustrado. A palavra que o Senhor está nos enviando é para trazer libertação. E libertação da cabeça, da cuca aqui, ó. Das tradições evangélicas que com o tempo foram semeadas em nossa mente, em nosso coração. Segundo, Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Projeta aí para nós, Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Mas a pergunta que surge é, o que é a palavra de Deus sem a nossa fé? O que é a palavra de Deus sem a sua fé? O que é a palavra de Deus sem a minha fé? A palavra de Deus sem a nossa fé é nada. É a mesma coisa que um jornal, uma revista, um noticiário. É nada, não tem poder nenhum. A palavra de Deus sem a nossa fé não é nada. A fé vem pelo ouvir. Diga, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Qual o conceito que nós temos aprendido nestas últimas semanas sobre fé? Fé é agir conforme você creu. Fé é você agir conforme você creu. Então, se eu recebo a palavra, eu recebo a mensagem, mas eu não tenho movimento, eu não vou agir conforme a palavra que eu recebi, então não há fé. E se não há fé, essa palavra não vai ter poder de influência sobrenatural na minha vida. Eu apenas a ouvi. Apenas ouvi. Quando diz assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus, a outra tradução diz assim, a fé vem pelo ouvir. Põe essa tradução aí. Isso, é mais tradicional, é mais comum. A fé vem pelo ouvir. Mas não está falando de ouvir as ondas sonoras. Você pode ouvir, você está me ouvindo. Mas eu ouvi no sentido de você praticar, de você fazer. Sabe aquela coisa que quando você já deve ter passado por essa experiência, você alerta alguém sobre o que ela não deve fazer e ela vai lá e ela é teimosa e ela faz. E depois ela vem chorando para você. O que é que você diz para ela? Você não me escuta. Você não me ouve. É o ouvir nesse sentido que Paulo escreveu aos Romanos. A fé, e assim a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Para a gente entender isso melhor, vamos ler Hebreus capítulo 3, versículo 7. Esse texto, do 7 até o 12, depois de 4, 1 e 2, esse texto ele é muito poderoso, porque nele, supostamente, deve ter sido Paulo que escreveu essa carta aos Hebreus. Nele ele fala algo muito, muito, muito forte, né? Paulo, ele chega a dizer que sem a nossa fé, né? Que a palavra de Deus sem a nossa fé é como um mal que nós devemos evitar. É como um mal que nós devemos evitar. Vamos ler o texto. Ele fala muito por ele mesmo. Olha o que ele diz. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, olha a expressão, hoje, se, diga se é condição. Você pode ouvir o que eu digo, como você também pode escolher não ouvir o que eu digo. Então Paulo está dizendo, se hoje vocês ouvirem, como também vocês têm a opção de não ouvirem. Mas se vocês ouvirem a sua voz,
Não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenham um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Antes de nós pularmos para o capítulo 4, versículo 1 e 2, Paulo está descrevendo para os irmãos, para os hebreus, a história que eles conheciam. Eles conheciam a história do tempo que seus pais, do tempo que seus antepassados, aquela geração que saiu com Moisés do Egito, com a promessa de entrar na terra prometida. Veja, eles tinham a promessa, eles tinham a palavra, mas eles entraram na terra? Sim ou não? Não, aquela geração que saiu com Moisés não entrou na terra prometida. Os espias foram lá, olharam a terra por 40 dias, trouxeram o fruto da terra, a prova de que Deus havia dito que a terra manava leite e mel, estava diante dos olhos de todos eles, mas disseram: se nós subirmos contra eles, nós seremos massacrados, porque quem habita nessa terra são os gigantes, as cidades são muito bem protegidas, são muito bem guardadas, e nós nos vimos como gafanhotos diante deles. Então nós vamos ser exterminados da terra por eles. Então aí entrou a incredulidade. Nós não podemos. Olha isso. Mas eles tinham a palavra de Deus? Sim ou não? Tinham a garantia? Tinham. Tinham a promessa? Eles tinham uma promessa de 400 anos que Deus havia feito a Abraão. Vocês vão ficar 400 anos numa terra estranha, mas depois vocês retornarão para essa terra. E esta terra é a terra de vocês. Essa geração saiu de debaixo da escravidão de Faraó, atravessou o deserto em 40 dias, mas não pôs os pés dentro da terra. Não pôs os pés dentro da terra. Por quê? Porque eles ouviram e não agiram. Quem está me entendendo, diga amém. Ou seja, a palavra de Deus sem a nossa fé não é nada. É isso que Paulo está dizendo para eles. E agora Paulo está alertando essa geração, dizendo: não façam como seus pais. Quem está me entendendo? Entende o alerta que Paulo está fazendo? Não façam como eles. Não endureçam o coração de vocês. Não façam como seus pais, que receberam a palavra, receberam a promessa, mas não entraram na terra, ficaram rodando 40 anos no deserto, morreram no deserto, porque o que eles fizeram foi mal. Olha para mim, irmãos, presta atenção. Você sabe o que a igreja mais foca hoje? Quando você não tem êxito, quando você não tem sucesso, quando você não expande. A grande razão para isso é o pecado. As pessoas estão apontando o pecado de todo mundo, a toda hora, todo dia. Antes era só na igreja, agora na internet. Por todas as horas, todos os momentos, alguém está apontando o pecado. O pecado é mau? É. O pecado é ruim? É. O pecado nos separa de Deus? Separa. A prostituição nos separa de Deus? Separa. A mentira separa. A hipocrisia separa. A traição precária. Tudo é muito mal. Mas existe uma coisa também que é mal. E o texto diz isto. Quando nós não temos fé, ele diz que isso é muito mal. Quem está me entendendo? Quando nós não temos fé, isso é muito mal. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente,
que se afaste do Deus vivo. Quantos estão comigo aqui? Digam amém. Agora vamos para o capítulo 4, versículo 1 e 2. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, temos cuidado para não perecer, para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Agora o versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. A fé vem pelo... Foram anunciadas as boas novas. Exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Tem uma outra tradução que deixa mais claro. Joga outra tradução no capítulo 4, 2 aí. Deixa eu ver essa daqui. Essa tradução também é muito boa. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes proveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então a palavra que nós recebemos tem que ser misturada com a nossa fé. Porque se ela não se misturar com a nossa fé, ela não trará nenhum benefício. Quem está me entendendo, diga amém. O segundo paradigma que nós queremos derrubar aqui nessa noite é aquele que as pessoas, elas acreditam que porque Deus falou, Deus vai fazer. É promessa de Deus. Até uma época teve um cantor que lançou uma música, eu critiquei muito ele e continuo criticando, que ele cantava que você não vai morrer sem ver a promessa de Deus acontecer. Irmão, como é que os irmãos cantavam isso? Os irmãos choravam. Eu não morrerei. Eu falei, gente, como é que esse idiota está enganando os irmãos? É mais ou menos assim, né? Eu não morrerei sem ver a promessa. Como é que é? O Maico é que sabe? Oi, pastor Maico. Eu não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Enquanto a promessa se cumprir, não morrerei. Quem tem promessa de Deus não morre. E eu vi os irmãos cantando, chorava. Ai. Eu falei, gente, não é isso não, está errado. Está escrito aqui, ó, olha lá. Morreram sem ver a promessa. Porque a palavra de Deus sem a fé não é nada. Deus não vai fazer algo só porque Ele disse. Ele só vai fazer porque você agiu conforme Ele disse. Aí gera compromisso. Aí gera uma aliança. Mas não é só porque Ele disse. Deus disse, agora eu vou descansar. Deus falou, agora eu vou descansar. Os irmãos têm aquele negócio que Deus trabalha por mim. Isso é crente preguiçoso, né, irmão? Os crentes preguiçosos só oram. Oh, meu Deus do céu. E aí, irmão? Estou descansando em Deus. Deus trabalha por mim. Ué, Deus virou seu funcionário agora. Você é o patrão, você é o chefe. Não existe isso, gente. Você está entendendo como é que a nossa alma foi entupida dessa droga? Porque toda droga deteriora e mata. E essas coisas que nós vamos acreditando nelas, vamos absorvendo, né? Vai nos degenerando a nossa vida espiritual e vai nos matando. Daí a pouco nós estamos dentro da igreja só como meros religiosos, críticos de tudo, fala de todo mundo. É sempre aquela história que eu gosto de contar do peixe. Do garotinho que estava vendo a mãe dele fritar o peixe. E ele viu que ela cortou o rabo e a cabeça do peixe. É isso mesmo? É. E colocou dentro da frigideira. Ele falou, mãe, por que a senhora corta o rabo e a cabeça do peixe? Ele falou, não sei. A sua avó fazia isso, eu também faço. Aí ele foi na avó dele. Ô vó,
Por quê? Ela falou, não sei, a sua bisavó fazia isso, eu também faço. E a bisavó dele era viva assim, como minha mãe, né, 90 e poucos anos. Chegou na bisavó e falou assim, e aí, bisavó? Ela falou, não, sua avó e sua mãe não entendem. É que na minha época as frigideiras eram muito pequenininhas. Então eu tinha que cortar a cabeça e o rabo para o peixe caber dentro da frigideira. Mas hoje com essas frigideiras enormes não precisa mais fazer isso. É assim que muita gente faz na igreja. Você vai pegando aquilo que você vai ouvindo, vai replicando, e você nem sabe por quê. Quem está me entendendo? Se alguém te pergunta, por quê? Não sei falar, eu vi na internet. Hoje está assim, né? Eu vi na internet. Você nem sabe por quê. Quem está me entendendo, diga amém. Diga aleluia. João 15. João 15, 7. João 15, 7. Diz assim. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Esse também é um texto muito conhecido, mas o Espírito Santo trouxe uma luz para mim, dentro dessa palavra. Olha o que ele diz. Se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser. Diga tudo. Opa, peraí. E pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Há duas coisas nesse versículo. Primeiro, se permanecer em mim, significa crer. Você pode crer em mim? É isso que Jesus está dizendo. Se vocês permanecerem crendo em mim. E nós aprendemos que crer não é fé. O que é o crer? Crer é eu estar persuadido, convicto de que Deus é suficiente em todas as coisas e quando eu buscá-lo, Ele pode prover cada uma das minhas necessidades. Isso é o crer. Agora, e a fé? A fé é buscar. A fé é o buscar. Então, primeira para esse texto é, se vocês estiverem em mim, se vocês puderem crer em mim, que eu sou tudo que eu disse que eu sou. Aí vem a segunda parte. E a minha palavra estiver em vós. Eu ouvi a palavra. Diga, eu ouvi. E para ela ter efeito e poder, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me mover. Eu tenho que agir. Então, ele está dizendo, você ouviu, beleza. Agora, se as minhas palavras estiverem em vós, agora vem a ação. Diga a ação. Agora vem o meu movimento. Agora eu vou agir com essa palavra. Ele diz, aí então, tudo o que quiserdes, vos será feito. Fala comigo assim, a fé traz as coisas que eu desejo. Não, repita isso. Diga, a fé traz as coisas que eu desejo. Marcos 11, 24. Marcos 11, 24. Olha o que diz lá. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber. Nossa, tem cada tradução, né? Eu vou deixar minha Bíblia lá em cima com o pessoal para eles colocar a tradução que eu me sinto mais confortável e à vontade. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam, essa está melhor, creiam que já o receberam. E assim sucederá. Você percebe que tem presente e futuro nesse texto? Qual é o presente? Tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. Presente. A fé não é futuro. A fé é agora. Diga aleluia. Creiam. Tudo que vocês pedirem em meu nome, creiam que já o receberam. Aí ele diz, agora vem o futuro. E assim acontecerá. Se a minha palavra permanece com você, assim conforme você creu, acontecerá.
Esse texto pode ser chamado de oração da fé. Porque com oração a gente liga e com oração a gente desliga. Com oração a gente intercede. Com oração você vai a lugar espiritualmente que fisicamente você não pode estar lá. Com oração você busca, com oração você pede. A declaração de Jesus é de que a fé traz as coisas que nós desejamos. Diga aleluia. Agora você já percebeu como a maioria de nós ora? Eu tenho uma palavra. E agora eu vou orar essa palavra. Mas sabe como a maioria de nós ora? Sabe como a maioria de nós vamos no nosso lugar secreto? Sabe como a maioria de nós oramos quando estamos fazendo uma oração coletiva? Você já observou que na maioria das vezes nós colocamos assim: que seja feita conforme a tua vontade. Você vai orar para o enfermo, em nome de Jesus e tal. Senhor, se for da sua vontade, cura ele. Você já percebeu que na maioria das nossas orações a gente coloca se for da tua vontade? Mas bispo, está escrito. Eu sei. Só que você esqueceu da última parte. Mateus capítulo 6, Jesus fala sobre a oração do Pai Nosso. E o que ele diz lá? Seja feita a tua. Só que você para aí. Mas Jesus não parou, não tem um ponto. Seja feita a sua vontade. Completa. Então, quando eu oro por um doente, eu não vou orar segundo se é vontade de Deus curar ele ou não, porque no céu não tem doença. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Se eu vou orar para alguém que está deprimido, eu não vou orar para a libertação dele. Se for a vontade de Deus, eu vou orar para ele ser liberto. Porque no céu não tem choro, no céu não tem depressão. Aí a gente fica com essa. E dizemos que estamos fazendo a oração da fé. Dizendo, se for a tua vontade. Mas é a tua vontade aqui na terra como é no céu, irmão. Diga aleluia. Então tem muita gente que não quer compromisso com a sua oração, não quer responsabilidade com a sua oração, não quer colocar a sua fé à prova, e ela diz então, se for a tua vontade. Porque se você não receber, você diz, não foi vontade de Deus. Se a porta não abriu, porque não foi vontade de Deus. Se morreu doente, porque não foi vontade de Deus curar ele. Fica fácil para mim esconder atrás dessa desculpa. Ao invés de eu assumir o fato de que eu não tive fé. Que eu estava levado só por uma emoção. Você já admitiu alguma vez que a sua fé falhou? Deus não falha. Eu tenho convicção disso. Deus não falha. Mas eu posso falhar com a minha fé. O negócio estava grande demais para mim. Eu imaginei que eu ia dar conta e não dei. Está me entendendo? Sim ou não? Eu imaginei que eu ia dar conta, mas não dei. Minha fé quebrou no meio. Eu não permaneci com a mensagem. No meio do caminho, eu desfiz da mensagem. Eu comecei, mas eu não terminei. Então, como nós oramos, que seja feita a tua vontade. Agora eu te pergunto uma coisa. Para Deus fazer a vontade dele, precisa eu orar? Precisa eu jejuar? Precisa eu dizimar? Precisa eu ofertar? Claro que não. Se ele já tem uma vontade definida sobre a minha vida, se ele já tem uma vontade definida, eu não vou curar você. Então para que eu vou orar? Eu vou curar você. Para que eu vou orar? Eu orando ou não, ele vai fazer ou não vai fazer segundo a vontade dele. Entendeu a nossa ignorância? A nossa burrice? A nossa idiotice? Se você é desses que põe a vontade, segundo a sua vontade, no final da sua oração, não ore, irmão. Porque ele vai fazer de um jeito ou de outro, você orando ou não orando.
E se ele não quiser fazer, você pode morrer de orar que ele não vai fazer. Mas não é assim que funciona. Olha o que Jesus diz. Portanto, eu digo tudo. Como diz meu pai na fé. O que é tudo? Tudo é tudo. Só não vale pedir a mulher do outro. Só não vale pedir o emprego do outro. Só não vale pedir o cachorro do outro. Eu acho que todos nós temos consciência do que é certo e o que é errado. Eu não preciso saber o que é certo e o que é errado. Eu não preciso, será que é a sua vontade de Deus? Se eu sei o que é certo e o que é errado, eu já tenho essa consciência comigo. Então que dúvidas eu vou ter na hora de orar se eu já sei o que é certo e o que é errado? O que é bom e o que não é bom? Quem está comigo aqui, diga amém. O texto diz, tudo que você desejar. Então, quando você ora, a fé, diga a fé, diga comigo a fé, é liberada. E eu termino dizendo para você aqui nessa noite, as únicas coisas que você terá é as que creu quando orou e declarou que você já as tem. Eu contei para os irmãos aqui domingo e com isso eu termino. O bispo Wilson sempre contava um testemunho para nós, quando ele abriu uma microigreja numa cidadezinha chamada São Vicente, no interior de Minas Gerais. Um lugarejo. Diz ele que sempre viu uma irmã que já deu testemunho, quando chamava os irmãos para dar testemunho de cura, de libertação, essa coisa toda. Aí vinha essa irmã com um papo no pescoço. E ela entrava na fila e dizia assim, irmãos, eu tinha um papo aqui, mas esse papo desapareceu, foi curado. A primeira vez o pessoal achou que ela era maluca, porque o papão estava lá. E todas as vezes que alguém chamava à frente para dar testemunho, lá vinha ela na fila. Irmãos, eu tinha um papo aqui, ó, Jesus curou o papo. Isso começou a incomodar o pessoal. Né? Como diz o outro, isso era um testemunho, né? Um testemunho negativo. A mulher está falando que foi curada e está o papo lá. E a igreja começou a rir dela, os irmãos já riam. Quando ela chegava, lá vem ela, olha lá, quer ver? Ó? Então os irmãos já tratavam o testemunho dela com desdém, sabe, com piada. Aí num belo dia ela chega à frente, vem na fila, e o pastor, irmã, pastor, eu tinha um papo aqui, e Jesus curou. Na frente de todo mundo. O papo foi murchando. Porque um dia alguém pôs a mão sobre ela, ela creu que recebeu a cura. Um dia ela orou e ela creu que recebeu a cura. Porque assim que você creu, assim sucederá.